Olá, meu amigo, tudo bem? Estamos hoje no terceiro dia de nossa jornada, estudando a Bíblia, agora hoje no livro de Levítico. Levítico talvez seja um dos livros que para muitas pessoas parece o mais chato de ser lido, né, no Antigo Testamento, porque ele está cheio de regras e descrições de rituais, né, e de regras que Deus deu para o povo de Israel, regras ligadas ao sacrifício e ligadas ao culto na época do Antigo Testamento. Essas leis e essas regras todas foram cumpridas na pessoa de Jesus Cristo e nós vamos ver isso. Mas é interessante que aqui ele nos passa uma mensagem bem interessante. Como nós vimos no livro de Êxodo, ele termina com Deus mandando Moisés construir no meio do deserto um templo móvel, um templo que se mudava junto com o povo. E esse templo, então, Deus separa alguns homens para trabalhar nesse templo, né? Separa uma classe de sacerdotes, que eram os levitas. Quem eram os levitas? Levita nada mais era do que os filhos de Levi, ok? Levi é uma tribo de Israel, é um dos 12 filhos de Jacó, né, de Israel, chamava-se Levi, e nesta tribo de Levi, que era uma família, tinha a família de Arão. Arão, né, o irmão de Moisés, e o próprio Moisés eram da tribo de Levi. Então esta tribo foi separada por Deus, né? E depois nós vamos ver mais adiante quando inclusive Moisés separa as terras e tal, a tribo de Levi não ganha terra. Os levitas deviam ter vida exclusiva para o serviço do templo, para o serviço do tabernáculo, o serviço da adoração a Deus, né? Do trabalho de sacerdotes, aqueles que fazem a conexão entre Deus e o homem. Hoje em dia se usa o termo levita como se fosse para músicos, mas o levita nada mais era do que esse homem e essa mulher, né? No caso ali eram só os homens, as mulheres no caso tinham o seu serviço doméstico, mas os homens tinham essa função sacerdotal, né? Então, que era uma função de cuidar das coisas de Deus. E Deus estabelece então o culto, Deus estabelece então o sacrifício. No livro de Levítico vai falar dos muitos tipos de sacrifício que eram feitos. Então todo tipo de pecado ele era perdoado, ele era remido por meio de um sacrifício. E você vai ver que os sacrifícios eles eram de animais. Haviam também ofertas pacíficas que podiam ser de alimentos e tal, mas os sacrifícios eram de animais. E você vai lendo ali, você vai dizer, meu Deus, é uma sangueira. Porque fala, tem que separar tal parte de carne, queimar essa aqui vai, né? Essa aqui ela não é usada, essa aqui pode ser comida pelos sacerdotes, essa não pode. E um monte de regrinhas que são bem interessantes, né? E que nos falam sobre o cuidado com o culto, cuidado com as coisas de Deus. Que as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer jeito. Eles não podiam simplesmente pegar o animal e botar para queimar inteiro. Não, eles tinham que matar o animal, tinha um jeito certo de matar o animal. Eles tinham que então cortar a carne, separar. Certas coisas eram colocadas no altar como oferta, outras coisas não eram, né? E você vai ver que é uma série de detalhes. E esses detalhes fazem parte da santidade, né? Eles mostram a qualidade da santidade que Deus exige para o culto. Porque o culto não é para nós, o sacrifício, o altar não é para nós, ele é para Deus. E isso é demonstrado claramente em Levítico, que aquele lugar sim, as pessoas eram abençoadas, mas que tudo que estava sendo feito ali não era para as pessoas, era para Deus. Assim também fica para nós a lição hoje, que quando nós vamos adorar a Deus, quando nós nos reunimos em igreja, em família, nós não devemos estar ali pensando em nós. No sentido de, eu quero algo que me agrade, fazer um grande show, uma apresentação, que bonito, tô feliz, meu ouvido tá bom. Não, nós precisamos pensar no que agrada a Deus. Será que agrada a Deus? E, né, como diz, né, no capítulo 1, versículo 2, diz, né, que isso tudo era realizado para o Senhor. E o propósito era a santificação do povo de Israel, do povo de Deus. Como diz em Levítico 11:45, diz, portanto vós sereis santos porque eu sou santo. A palavra santo significa separado, diferente. Ser santo significa ser separado do mundo, não ser igual ao mundo. E você vai ver que os sacrifícios aqui, eles estavam mostrando a santidade de Deus, como Deus era diferente dos outros deuses, como Deus era especial, como Deus cuidava com detalhes das coisas e como
para adorar a Deus era necessário um grau de exigência, uma exigência. E claro, você vai ver que ao mesmo tempo as ofertas, elas são em vários níveis. Deus permite que a pessoa vá lá e sacrifique um boi, ou um cordeiro, ou se não tem condições, uma pombinha. É interessante que todos podiam sacrificar, até o mais pobre, ele podia, né? E esses sacrifícios, eles eram sacrifícios de sangue. Por que o sacrifício era de sangue? Por que era algo tão, né, necessitava tanto desse sacrifício de sangue? Porque o pecado, Deus disse para Adão e para Eva: se vocês comerem da árvore, vocês morrerão. Então, o salário do pecado é a morte. Então Deus queria mostrar para o povo o quê? Vocês acham que vocês pecam e que isso é pouca coisa? Que enganar, mentir, trair e matar alguém é pouca coisa? Não, isso é algo grave. Eu não quero o pecado. O pecado me ofende. Deus está dizendo, e só tem um jeito de pagar o pecado. É com morte. Então um animal vai morrer no seu lugar. Mas é uma morte. É violento. É sangue. Sabe, se você pensar aqui, lendo isso aqui, o trabalho de um sacerdote mais parecia o trabalho de um açougueiro. Ele vivia cortando carne. Imagina que as vestes deles estavam cheias de sangue. Assim, também foi necessário uma carnificina do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi massacrado, humilhado, rasgado. Ele verteu o seu sangue. Tanto que hoje nós não fazemos mais sacrifícios, porque Jesus fez o último sacrifício na cruz. Ele diz uma vez só: o justo morreu pelos injustos para levar-nos a Deus. O último sacrifício foi feito por Jesus Cristo. E então esse sacrifício que Jesus fez, ele resolveu o problema de todos esses. Por que havia tantos detalhes aqui? Por que é tão detalhado? Porque Deus é perfeito. Porque Deus é santo. Assim também Jesus teve que ser cuidadosamente, né? Jesus teve que viver uma vida cuidadosa. Jesus não tinha nenhum pecado. Jesus era santo. Jesus cumpriu toda a lei. Por quê? Para mostrar que Deus exige santidade. Que Deus exige e que é possível nós também vivermos uma vida de santidade. Então, aqui fala inclusive sobre a questão de proibições alimentares. O povo de Israel não devia comer as mesmas comidas que os outros comiam, né? Tem aqui leis e normas ligadas à questão de saúde. Quando alguém ficava com lepra, o que devia fazer, né? A mulher e o homem quando estavam impuros. A mulher impura, no caso, toda vez que alguém estivesse sangrando, ele era considerado impuro. Isso aqui tem a ver com uma norma sanitária, né? Porque quando alguém está sangrando, ou está com uma úlcera, ou está com algum excremento saindo do seu corpo, é porque tem alguma enfermidade e pode passar para o outro. Então tinha que ficar afastado das pessoas por 7 dias. Inclusive a mulher na época da sua menstruação. Pensando em um povo antigo que vivia no deserto, morando em cabanas, isso aqui tudo era um cuidado ligado à saúde, um cuidado que Deus fez, né? Fala também dos animais, né? Quais animais deveriam comer, quais não deveriam comer, mostrando então a separação, a santidade do povo, que devia se separar dos outros povos que viviam de qualquer jeito, né? Nem tudo agrada a Deus, né? Então aqui tem uma série de normas que foram estabelecidas para o povo de Israel. As festas estão estabelecidas aqui também, né? Festas solenes ao Senhor, o sábado, a Páscoa, a festa das primícias, a festa de Pentecostes, né? O dia da expiação, a festa dos tabernáculos. E aqui explica também como era o azeite do candelabro, cada pedacinho do ritual, ok? O ano do descanso, o ano do jubileu, né? Como formas que Deus estabeleceu de fazer justiça, equidade, igualdade entre o povo, né? Nós vemos que Deus aqui está em tudo garantindo uma estrutura social estável e justa, né? Estabelece normas quanto a casamentos, para que pessoas não se casem com pessoas da mesma família, né? Normas e regras contra a idolatria, né? E a questão dos votos, né? De como cada pessoa deve cumprir os seus votos, né? Sobre os dízimos também.
Então, é um livro de normas ligadas aos rituais do templo do Antigo Testamento e normas que apontam para algo maior, que foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo. E que serve também para nós de lição, de que adorar a Deus e honrar a Deus não é viver de qualquer jeito. Que nós devemos sim buscar agradar ao Senhor de todo o nosso coração. E Deus cumpre, né, as suas ordenanças. E aqui diz no final, o último versículo diz assim, né, capítulo 27, versículo 34. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Deus ordenou a Moisés para os filhos de Israel. E Jesus vai cumprir tudo isso. Jesus vai cumprir toda essa ordenança. Você vê quando Jesus cura um leproso, ele diz agora vá e se apresente ao sacerdote como manda a lei de Moisés. Então Jesus cumpre todas essas normas e nele elas se cumprem, se consolidam e temos hoje então uma nova aliança, não mais por sangue de animais, mas pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Leia o livro de Levítico, aprenda muitas coisas. Estamos amanhã aqui juntos em Números.